Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Bem-vindo a mais uma live, a este encontro marcado. É hora de nos reunirmos como Igreja de Cristo, juntos para compartilharmos de um bate-papo em graça, compartilharmos daquilo que diz respeito ao Evangelho, considerando sempre a colocação verbal, o contexto e edificando as nossas vidas. Pois bem, quero em primeiro lugar agradecer a Deus pelas manifestações de carinho, por vários contatos, por vidas que têm entrado, nos possibilitando, nos encorajando, somando e cooperando conosco para o avanço do Evangelho. Bem-haja pela sua vida, bem-haja pela sua generosidade, que haja multiplicação, que haja crescimento em todas as áreas da sua vida e que a paz, a prosperidade e a alegria seja companheira constante na sua jornada nesta vida terrena. Bom, o tema da nossa live de hoje é: quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Esta é uma expressão muito usada pelos pastores do sistema religioso para justificar salários. Também usam uma outra expressão que dizem: o obreiro é digno do seu salário. Também usam esta expressão. Eu quero tratar primeiro desta: quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Esse texto tem sido usado como pretexto para usar do direito de justificativa do pastor ter salário. Eles dizem: ora, mas o apóstolo Paulo, que prega a graça, e vocês dizem que segue a Paulo, diz aqui no texto que quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho. Você veja, essa colocação, eles arrumam uma argumentação para defender os seus salários pagos pelo povo, como se Evangelho fosse profissão, como se o Evangelho fosse algo em que se assina a carteira. Pastor não é profissão. O Ministério do Trabalho, só se existe alguma lei que eu desconheça, mas o Ministério do Trabalho não reconhece pastor como uma profissão. O sistema religioso é que criou o CNPJ, aonde então se assinam carteira, mas que há uma profissão como pastor. Isto foi criado pelo sistema religioso. E quando se cria isto, eles vão endossando as suas regras dentro de estatutos para poder angariar fundos e então justificar salário. Vocês vejam, meus irmãos, que a cada esquina uma igreja, e cada igreja um sacerdote, e cada sacerdote luta desesperadamente contra as nossas pregações para não serem alvos de denúncia do Evangelho, porque Evangelho é denúncia. Evangelho não é você ir contra a pessoa. Tenho dito, nós não temos nada contra aquele pastor, nós não temos nada contra aquele. O que nós denunciamos são as práticas cerimoniais, mas também não somos contra, até porque nós sabemos que o grande responsável desta máquina de fazer dinheiro chamado templo, o grande responsável é o povo. É o povo que deixa de passear com a família, de comprar um bom sapato,
de se alimentar melhor, é o povo que deixa de pagar as suas contas para separar um dinheiro em que são obrigados, por força de um texto que já caducou, por força de argumentos, embora sejam verdadeiros, mas que não fazem sentido para a nossa realidade, a chamada falácia. Então, o povo é que fomenta toda esta realidade que, embora é falsa, é real, mas tem a sua realidade embasada no engano. Então, o que existe por aí é um desvio de finalidade. Usam-se o evangelho com desvio de finalidade. A finalidade do evangelho é trazer clareza. A finalidade do evangelho é desmistificar aquilo que fizeram da história algo para ser vivido. Eu já expliquei dezenas e dezenas de vezes. Eles pegam uma passagem da Bíblia, que é a palavra rema, e aplica na sua vida. Só que esta palavra nunca vai acontecer na sua vida, porque ela não era uma palavra direcionada a mim. Ora, nós já cansamos de falar sobre o texto em que Deus disse a Ciro: eis que eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Ora, como se pegam esta palavra e dizem assim, é uma palavra profética? Não é profética, não existe isso. Palavra profética? Como assim palavra profética? Ora, esta palavra tinha um cumprimento na vida de Ciro que nem cristão era. Então, existe muito desvios de finalidade, porque encontram no livro Bíblia, não respeitando o seu contexto histórico, cultural, pegam uma passagem que já teve a consumação, pegam uma profecia que era para aqueles dias, pegam um fato que era para aqueles dias. Vocês lembram? João disse assim, eis que o anticristo já está no mundo. Ele diz que o anticristo virá. Desvio de finalidade. A finalidade desta passagem, segundo a expressão de João aos seus ouvintes, era mostrar que naqueles dias os opositores anti-Cristo, quem é contra Cristo, já estava presente. Então eles usam isto para amedrontar o povo e manter as pessoas cativas dentro dos seus currais, e marcam os gados, e tosquiam, e tomam o dinheiro, e arrancam as unhas, e o povo chama eles de homens de Deus. Então, usam de uma expressão do evangelho que, embora verdadeira, não tem a finalidade de justificar salário de pastor. Repito, pastor não é uma profissão. Pastor, o dom de pastor é um sagrado encargo, não uma profissão que dá direito a plano de saúde, que dá direito a casa, que dá direito a salário, 13º. Isto aqui faz com que o homem lá veja, recebendo tudo isto, a igreja como uma empresa. E como é uma empresa, não é satisfatório pregar a verdade. Houve-se então um desvio de finalidade. Como é uma empresa e o seu salário precisa bater todo mês, ele não está preocupado em libertar as vidas. Ele precisa mantê-las cativas. Clientes. E a cada mês é uma fita, é um óleo, a cada semana uma corrente, uma campanha, uma oração, um desafio, e aquele engodo, e um abismo, chamando outro abismo. Ora, até quando sofrereis? Até quando vocês vão fomentar esta máquina? Até quando vocês vão permitir que eles preguem uma palavra que não está alinhada
com o verdadeiro sentido do Evangelho, que é libertar a mente das pessoas, tirar as algemas que não deveriam estar nos pulsos, estão na mente do crente. Então, vamos analisar aqui um texto que é real, mas há desvio de finalidade na sua aplicação. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo de número 13, Paulo vinha falando alguns assuntos e havia um desabafo em Paulo. Todos os demais apóstolos se serviam de um companheiro de viagem, de comida e de bebida, e somente ele, Barnabé, não tinham privilégios nenhum. Paulo argumenta que se os outros apóstolos da circuncisão tinham esse direito de ser assistido financeiramente, muito mais ele. Mas o trecho em que eles usam é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, eu vou ler o contexto, eles usam o 14. Vou ler até o versículo de número 18, por favor, muita calma nessa live, acompanhem comigo. Não sabeis vós, os coríntios, que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Olhos iluminados. A palavra ali, prestam, está no passado? Quem prestava? A palavra prestam ali não está no presente? Significa que ainda nos dias de Paulo havia ainda os levitas prestando serviço no templo, que estava de pé nos dias de Paulo, lá em Jerusalém. Paulo não disse os que prestavam no passado. Paulo ainda vivia no período da lei. Paulo ia à festa de Pentecostes. Paulo entrou no templo, persuadido por Tiago. Nos dias de Paulo, o templo em Jerusalém está de pé. A lei física predominava grande parte dos judeus. A lei física estava tão viva nos dias de Paulo que os sacerdotes ainda se apresentavam todos os dias. Espiritualmente, a lei já não tinha mais nenhum efeito, porque na cruz ela foi consumada, mas fisicamente ela estava de pé e só caiu em 70 DC, quando então Cristo estabeleceu de fato, de verdade, o evangelho da graça de Deus, sem os pactos se cruzarem. Então Paulo diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados estavam ali ainda, do próprio templo se alimentavam ainda. E quem serve, não é quem serviu ou quem servirá, a palavra está no presente. E quem serve o altar, do altar tira, não é tirou, não tirará, é quem tira o seu sustento. Quem era esse grupo de pessoas aqui que prestavam serviços sagrados no templo no dia de Paulo? Os levitas. Disse que eles que prestavam serviço sagrado no templo, que estava de pé, e quem servia o altar, eles tiravam de lá o seu sustento. Agora leia o que diz o versículo de número 14, argumentado para justificar o salário dos pastores. Assim ordenou também o Senhor. Segura. Então, Paulo remete à lei, explicando aos coríntios. Usa a lei aqui para mostrar que os levitas, assim como eles serviam o templo, assim como eles viam aqui e se utilizavam e eram sustentados por isso, assim como eles viviam do templo, eles se alimentavam do altar. Paulo então volta para a graça agora e diz: assim
do jeito que eles servem a lei, assim ordenou também aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E aqui eles se amarram aqui. Ora, está correto? Porque da forma em que os levitas tiravam o sustento do templo, assim Deus ordenou a quem prega o evangelho que vivam do evangelho. Então veja, antes de eu trazer à luz a esse texto, eles dizem, olha aí, Jesus disse que quem prega o evangelho na graça, porque na lei eram os levitas, aqui está se referindo à graça e por isso Paulo fez um paralelo. Então, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Antes de trazer as claras, deixa eu explicar. Mas é só o pastor que prega o evangelho? Porque se o pastor utilizar deste versículo para ele receber o salário da igreja, e o presbítero que prega o evangelho e não tem salário? Pelo menos no alçapão, aonde eu estava, só o apóstolo presidente que tinha. Mas aqui diz, assim ordenou aos que pregam. Ora, mas as pessoas vão ao presídio e pregam o evangelho, não tem salário. O presbítero prega o evangelho, não tem salário, lá na lei. O diácono prega o evangelho, não tem salário. O evangelista prega o evangelho, também não tem salário. Ora, o obreiro prega o evangelho, também não tem salário. Aqueles irmãozinhos fervorosos pregam na rua, na chuva, na fazenda, e tem alguns que pregam ainda esses também não têm salário. Ora, se utilizar deste texto para dizer que o pastor tem salário, mas ali não está escrito assim, assim ordenou também o Senhor aos pastores que pregam o evangelho. Está escrito assim? Não, aos que pregam. Quem é que prega? Quase todo mundo na igreja prega. Prega mandando uma mensagem pelo WhatsApp, prega mandando, compartilhando pelo YouTube, pregam no trabalho na hora do almoço falando, não é o que você faz? Ora, se fosse então justificar os que os pastores usam esse termo para ter salário, todo mundo na igreja tem salário. E paralelamente, eles usam outro texto dizendo assim, o obreiro é digno do seu salário. Ora, mas o porteiro é obreiro, não tem salário. A irmã que lava lá a igreja deles, porque as pastoras sargentonas não limpam a igreja não, filha. Quem limpa são as irmãs, de graça. Também são obreiras, não tem salário. Ora, as irmãs da mesa de oração, daquelas coisas que eles fazem lá, antibíblico, também é obreira lá deles, não tem salário. Aquelas irmãs que abrem a igreja de manhã, igual eu passo na minha caminhada, uniformizada, de gravata, saia de brim, também são as obreiras, também não tem salário. Então, esta justificativa de se agarrar em falas de Paulo para que o pastor tenha salário, isso aqui é um engano e um desvio de finalidade, porque aqui não diz pastor aos que pregam, e quantos pregam o evangelho? Olha, eu também prego o evangelho. Então, há um desvio de finalidade e há também uma tradução tendenciosa no texto. Agora, muita atenção e muita calma com esse quissuco. Lembra do versículo anterior em que Paulo faz uma analogia, um paralelo, dizendo os que deixa eu ler aqui, não sabeis vós os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o sustento? A quem Paulo se refere aqui? Se refere aos levitas e os sacerdotes que administravam no templo. Só que para eles serem sustentados do altar e do templo, eles tinham que cumprir rigorosamente a lei.
Quando eles desviaram da finalidade a quem o serviço do templo exigia, Deus chamou eles de ladrão, porque lá em Malaquias eram eles que estavam com desvio de finalidade e foram duramente advertidos. Se você ler Malaquias, ele diz: essa sentença é contra vós, ó sacerdotes. Então Paulo diz: os que prestam serviço, para prestar serviço no altar, tinha que estar em obediência e fidelidade ao sacerdócio e, consequentemente, à lei. Então, para eles viverem o sustento do sacerdócio, do templo, eles tinham que estar em obediência. E sacerdotes, eles eram até mortos se entrasse de qualquer maneira lá na presença do templo. Ora, Paulo faz um paralelo, então, no versículo 14, e aqui há uma tradução tendenciosa, porque assim como quem presta serviço no templo, por ele é sustentado, e tinha para ser sustentado viver rigorosamente a lei, agora aqui é que encontra-se então. Porque no paralelo Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho. E veja como faz sentido com a analogia de Paulo: que vivam não do, que vivam o evangelho. Então, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, vivam o evangelho. Então, viver o evangelho não é viver do. Porque assim como os sacerdotes, para serem alimentados pelo templo, eles tinham que viver a lei, não da lei, eles só receberiam o dízimo anual se eles vivessem a lei. Se não vivessem a lei, alguns eram mortos porque estavam em pecados e outros destituídos, porque seriam culpados da lei. Paulo faz um paralelo e a tradução tendenciosa diz que vivam do evangelho. Mas viver do evangelho quem? Os que pregam. Ora, mas todos pregam e ninguém vive do. Ninguém fica em casa, o obreiro, o diácono não fica em casa e não, eu prego o evangelho. O que ele prega? Não são os pastores presidentes. Os pastores presidentes ficam sentados na cadeira e chamando pastores de fora para pregar nas igrejas dele. A igreja tem que comprar CD, mandar oferta, hospedar eles em hotéis caros, eles beberem água mineral com gás, beberem água mineral com sei lá, entende? Mas veja, aí é que eles se agarram nisso. Mas quando nós entendemos o versículo anterior e entendemos que não é para viver do, é para viver o, porque Paulo vivia o evangelho. A graça de Deus faz com que você viva o evangelho. Eles não vivem o evangelho, querem ser sustentados por eles. Então, se você vive o evangelho gera sustento na sua vida, não com dinheiro alheio. Eu reconheço que havia pessoas, como a igreja dos Filipenses, que na generosidade semeava na vida de Paulo. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, que no início do evangelho, ninguém se associou com ele no tocante a dar a receber, senão unicamente os filipenses. Mas não foi Paulo que impôs, que mentiu. Não, Paulo vivia o evangelho. E porque vivia o evangelho, os irmãos, especialmente os filipenses, semeavam na vida de Paulo, mas que ele botou o dedo em riste, que ele pediu dinheiro em nome de Deus, que ele constrangeu os irmãos, muito pelo contrário. Paulo dizia: eu não quero ser pesado a ninguém. Então os irmãos reconheceram, partiram deles, e Paulo tanto é que liberou uma palavra, uma profecia, a palavra inspirada, como falamos há 2 dias atrás, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir. Há de suprir por quê? Porque a generosidade, Paulo vivia o evangelho, então o evangelho assegurava a Paulo
a gratidão e a generosidade que as pessoas expressavam, manifestavam na vida dele. Agora, Paulo não vivia do evangelho e ainda mentindo, porque os que estão aí, eles não vivem nem da lei, como viviam os levitas, e não vivem nem o evangelho. Na verdade, o que se vive é uma confusão generalizada de doutrina, um misticismo de lei e graça. Por exemplo, pão e suco. Isso aqui não é nem lei e não é nem graça, porque na lei não era suco, não era que suco. O pão não é esse pão que eles dão aí da padaria, era pão sem fermento, ervas amargas, e o cordeiro estava lá e o suco da vide. Eles oferecem pão puma e suco da maguari. Quer dizer que isto também não é lei. Falta as ervas amargas e falta o cordeiro. Também não é graça, porque na graça o corpo de Cristo não é um pedaço de pão, o corpo é a igreja. Então, como que eles podem querer ser sustentados, ser ajudados, receber o evangelho sobre a vida deles, se eles não vivem eles querem viver do. Mas viver do evangelho, que evangelho? Que eles não pregam o evangelho. Eles vivem um misticismo, uma mistura de lei com desgraça, com saravai, com tudo isto. Então era isto que Paulo estava falando. Os que ministravam no templo, do templo tiravam o seu altar. Por quê? Porque no templo eles exerciam o seu sacerdócio de acordo com a lei. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho. Não é pregar a lei, não é pregar uma mentira, não é manipular, não é coagir, não é? E as pessoas, uns saem, não, mas nós pregamos a graça. Pregam a graça, mas manipulam. Pregam a graça, mas coagem as pessoas. Pregam a graça, mas se você diz que você não pode mais contribuir, então você vai ser excluso, você vai ser excluído, você vai ser isso. E começa a tortura psicológica, porque senão nós vamos fechar nosso espaço, como vamos pagar o salário do pastor Bartolomeu. E tudo isso aqui não é viver o. Então, viver o evangelho é viver a graça de Deus. E Paulo continua no versículo de número 15 e diz: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, nem do direito da lei, nem do direito da graça. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Versículo de número 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 17. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Claro, meu irmão, que uma vez que você prega o evangelho de livre vontade, sem ser coagido, sem ser uma obrigação, sem ser uma profissão. Tem pastores que têm que manter a meta do dízimo. Tem pastores que têm que cumprir a meta, senão o pastor, presidente ou bispo local tiram eles daqui, mandam para uma igreja menor e vem outro que está mais avançado. Paulo diz: se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão, eu tenho recompensa, porque o evangelho é galardoador. Paulo disse aos hebreus que Deus se torna galardoador daquele que eles buscavam. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão, mas se constrangido. Abençoados, as pessoas no sistema religioso, em especial muitos pastores e os que me ouvem agora, são constrangidos a pregar o evangelho se não perdem os seus cargos. São constrangidos a pregar o evangelho porque recebem salário. Não podem dizer que pregam de livre vontade e não são galardoados porque não vivem o evangelho, vivem do. Entendestes? Eles vivem do, não vivem o. Quem vive o, prega de livre vontade e tem galardão, é recompensado. Agora, quem vive do é constrangido.
a satisfazer homens, a cumprir metas, a ter alvos financeiros. Vivem num desvio de finalidade. Pronto, falei. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. A responsabilidade de um pregador que vive do e não vive o. A responsabilidade de um assalariado que espera chegar o fim do mês para receber um dinheiro de um desvio de finalidade, de um evangelho falsário, mentiroso, que tem o intuito de angariar renda para os seus patronos, para os seus senhores. Oferecendo liberdade, são escravos da corrupção. Não vivem o, vivem do. E aqui que entra toda a questão do que Paulo estava querendo dizer. Ele disse: se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, meu amado, ouça, são poucas as pessoas nesse país. São poucos que não são constrangidos. Uns pregam por porfias, outros por causa de salário, outros por causa da ganância. Paulo disse: eu faço de livre vontade. Então, se não fosse assim, é apenas uma responsabilidade. Não, você fica aqui, você fica na catedral, você fica na sede, você fica nessa. Qual é a meta do dízimo? Aqui 50 mil. 50 mil a meta do dízimo aí na catedral é largo aço. Qual é a campanha? Campanha da banana verde que a gente vai amadurecer debaixo do sovaco. São desvios de finalidades. É para quem vive do, não quem vive o. Quem vive o evangelho não é constrangido. Prega por livre vontade, por amor, por paixão. E como prega por paixão, sabe que o seu galardão são as vidas que são libertas, transformadas, que tira o medo, que não se prende mais a templos, que não tem homens como pastor, que não tem igreja física como referência. Quem prega o evangelho tem esse galardão de ver as pessoas, sim, contribuir segundo propõe no coração, ver as pessoas livres, ver as pessoas felizes, assim como é feliz e próspero a tua alma. A quem chegou o evangelho e que deixou de ser crente desta turma. Hoje, você vive e prega o, não vive do, você vive e prega o evangelho. Prega para sua família, embora não aceite. Pregue para o seu esposo, embora ele não aceite. Mas você não vive do, você não está nem aí. Semeou, vai germinar, e no tempo de Deus, os olhos, a escama vai sair, como saiu da sua vida, como saiu da sua esposa, e hoje vocês são um casal, uma casa que vive sob a proteção da graça de Deus. E Paulo disse, nesse caso, não constrangido, qual é o meu galardão? Qual é a recompensa de Paulo? Ter um apartamento lá na beira do Rio Jordão. Vamos ver. Nesse caso, qual é o meu galardão? Disse Paulo à igreja de Corinto. É que evangelizando, proponha com salário, proponha o quê? De graça, o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Então, o evangelho tem direitos e deveres, assim como os sacerdotes e os levitas no templo tinham direitos e deveres. Paulo disse, o meu galardão é que eu proponho de graça o evangelho, para não me valer. Eu não preciso me valer do direito, eu não preciso impor, eu não preciso usar da autoridade. Ela deve ser reconhecida por aqueles que amam a verdadeira mensagem do evangelho. E isto é propor de graça, não constrangido, mas de livre vontade. Assim como eu faço todos os dias na live com você, juntos, formando a igreja de Cristo e esclarecendo, tirando o véu dos olhos, para que possamos deixar de lado toda e qualquer tentativa do lobo de vir com argumentações que não sejam plausíveis
para se viver um evangelho limpo, um evangelho perfeito. Repito, evangelho não é profissão, evangelho não é fonte de lucro, evangelho não é fonte de renda, evangelho tem até direitos e deveres, tem até recompensas e galardões, mas quem vive não para quem vive do. Paulo explicou melhor em Atos, capítulo 20, versículo de número 32. Vamos ler. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Leia comigo, per favore, caríssimo, caro mio. Vocês nunca conheceram um baiano que fala italiano, né? Bene, bene. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Igualzinho os pastores, né? Ouro? Paulo disse, de ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes. 34. Vós mesmos, olha a transparência, vós mesmo, está falando com os irmãos quando ele reuniu a igreja em Éfeso, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e os que estavam comigo. Eu só vejo eles comerem, só eles que enriquecem, o povo tudo pobre, não ajuda numa passagem, numa cesta básica, num alimento, numa dignidade, não honra, não senta à mesa com ninguém, não divide dores, alegria, tristeza, não fazem nada. Isso não é viver o evangelho é estender as mãos do necessitado, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Viver o evangelho é procurar saber o estado das pessoas que estão somando contigo. Viver o evangelho é semear alegria onde há tristeza. Viver o evangelho é ajudar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Viver o evangelho é compartilhar amor, instrução, é dar direção. Viver o evangelho é ajudar a pessoa no momento difícil de crise financeira. Viver o evangelho, não é do. Quem vive do evangelho quer sugar, quer dar campanha, quer mostrar algo ilusório, quer tomar o dinheiro das pessoas, levar para a fogueira bamba. Viver do evangelho é querer salário, é fazer campanha, repito, é fazer joguete, passa por debaixo da porta, prende, puxa, prende, passa. Isso é viver do evangelho. Viver o evangelho é dizer às pessoas, o vosso pastor é Cristo, vocês são livres, vocês foram regenerados, transformados, vocês pertencem a Cristo cabeça, vocês são propriedade exclusiva de Deus, vocês são templos do Espírito Santo, morada do Altíssimo, vocês não devem submissão a homens, o governo de vocês é Cristo. Isto é viver o evangelho e ser galardoado com ele, quando vê vidas transformadas, regeneradas, seguras, tranquilas e sem temor do mal. Isto é a fala do homem que vivia Isso não é a fala de quem vivia do. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário. Isso é quem vive o evangelho supre a necessidade. Eu não acho errado um homem que vive o evangelho ter a sua necessidade suprida. Assim como eu também não acho errado uma pessoa que está entre nós, que se reúne conosco, ou até mesmo de outro estado, quando já entraram várias vezes comigo, e que precisa fazer uma compra, pagar um gás. Não acho errado. E nós, como igreja, temos que suprir essa necessidade, porque era exatamente isso que Paulo vivia, porque ele vivia E ele disse, estas mãos, as mãos dele, serviram para o que era necessário. Não era para comprar mansão, não era para comprar carro, não era para comprar ouro, era porque era necessário.
Ora, se eu vivesse nos dias de Paulo, assim como eu vivo nesses dias, e eu semeio na vida de vários irmãos, tem vários irmãos do Brasil que sabem disso e que se reúnem aqui, nós semeamos, eu e minha esposa, semeamos na vida das pessoas, para o que é necessário. Depois ele diz no versículo de número 35, tenho-vos mostrado, ele vivia tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, como ele mostrou, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo se doava. Era Paulo que partia do princípio pedir contribuição para os necessitados em Jerusalém. Era de Paulo o desejo de ver os irmãos menos favorecidos ser suprido pelos irmãos que o acompanhavam. Ele disse, tenho-vos mostrado em tudo, que vocês trabalhando assim, como ele mostrou, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Isto é viver o Evangelho. Não se permita, quando os cães vierem dizer, o Senhor, Paulo disse que quem vive o Evangelho, quem prega o Evangelho vive em dor. Quem vive em dor são os cães. A graça vive o. Se o que eu prego não for uma verdade na minha vida, nunca será uma verdade na sua. Para que o que eu prego seja uma verdade na sua vida, cause um efeito, metanoia, transformação na tua vida, o que eu prego tem que ser verdade na minha vida. Fique com esta palavra. Me despeço por aqui. Amanhã